Boa noite mais uma vez. Gostaria de iniciar essa mensagem com uma simples pergunta para sua reflexão. Se alguém te perguntasse na rua, ou alguém conhecido seu perguntasse a seguinte questão: o que é a vida? Qual seria a sua resposta? O que é a vida? Qual seria a sua resposta? Eu estava pensando sobre esse tema e eu tive uma curiosidade e resolvi pesquisar no Papai Google, né? E eu falei, vamos ver qual a resposta do Google aqui. O que é a vida? E aí apareceu um site com o seguinte tema, né? 50 ilustrações para refletir sobre a vida. Eu falei, vamos ver o que esse site tem a me oferecer aqui. Aí eu abri o site e, para minha surpresa, só tinha imagens tristes. Só tinha imagens extremamente lamentáveis, extremamente frustrantes, sabe? Coisa que você fica, meu Deus do céu. E a primeira coisa que eu pensei foi, por que essas imagens são tão tristes? Havia um homem sendo escravizado, um rapaz cansado indo ao trabalho como se isso fosse um grande fardo na sua vida. Havia uma garota que cortava os seus próprios pulsos. Havia também uma menina presa na tela do celular e aquilo para ela era uma prisão. Havia uma pessoa que não conseguia se aceitar de frente ao espelho. Havia também um rapaz extremamente angustiado porque ele, diante dos amigos, tinha que usar máscaras. Tinha que colocar máscaras para ele estar diante dos amigos. Ou seja, ele não conseguia ser quem ele era. E a primeira coisa que eu pensei foi, o que é a vida para essas pessoas que produziram essas imagens? E por que ela é retratada de maneira tão infeliz? Por quê? E, bom, eu gostaria de passar um vídeo, então, é uma entrevista rápida e com um comediante que o apresentador vai fazer exatamente essa questão, vai trazer essa questão para ele. É coisa rápida, vamos lá. O que é a vida? A vida é triste. A vida é tentar sobreviver o máximo que você puder. Eu acho que isso é a vida. Fábio Porchat. O que é a vida? É isso. A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. Fábio Porchat. O que é a vida? Eu sei. A primeira resposta dele é: a vida é triste. Tentar sobreviver o máximo que puder. Questionado outra vez, ele fala, é o que acontece à nossa volta, nada diferente disso. Mais uma vez ele conclui, a vida não é boa. E na terceira vez, quando questionado, ele responde, eu não sei. Interessante que ele é um comediante muito bem sucedido na carreira dele. Então, mais uma vez eu pergunto a você, se você fosse responder essa pergunta, qual seria a sua resposta? Eu convido você então a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24 a 28. Mateus 16, do versículo 24 ao versículo 28. Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu estarei lendo os versículos pares e a igreja me acompanha com os versículos ímpares. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Todos, em verdade vos digo que alguns há do que as que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor meu Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor fala aos nossos corações, Pai. E eu te peço nessa noite que o Senhor fale ao coração dessa igreja, Pai, assim como tem falado ao meu coração. Fale através da Tua palavra, Pai, que não sejam as minhas ideias, mas seja a Tua palavra a ser dita e ouvida esta noite. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Antes de iniciar necessariamente o tema desse texto, é necessário dar uma pincelada no contexto imediato aqui. Os irmãos sabem que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. Então, esse ministério dele foi um ministério onde ele estava com seus discípulos, ele acompanhava os seus discípulos, ele instruía os seus discípulos, e durante esse período de instrução aos seus discípulos, ele começou a realizar muitos milagres. Ele transformou água em vinho, ele fez o coxo andar, ele fez o cego voltar a ver, ele multiplicou os pães e os peixes. E então, através desses milagres, as pessoas começaram a conhecer Jesus. Começaram a ter interesse. Quem é esse que anda curando as pessoas por aí? Então, muitas foram as pessoas que começaram a segui-lo. Multidões e multidões começaram a se aglomerar ali e foram seguindo ele. Vendo essa situação, Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, essas pessoas que estão me seguindo, o que elas falam? Quem elas falam que eu sou? Os discípulos então respondem: olha, essas pessoas estão falando que você é Elias, que você é Isaías, que você é Jeremias. Outros ainda vão falar que você é alguns dos outros profetas do Antigo Testamento. O que nós conseguimos visualizar aqui? Essas pessoas seguiam a Jesus, mas não sabiam quem ele era. A primeira coisa que eu quero colocar essa noite. Mas eles seguiam. Afinal de contas, quem não quer ser curado? Então Jesus, depois da resposta dos discípulos, pergunta agora a eles: olha, eles dizem que eu sou esse, mas e vocês? Quem dizes que eu sou? Os discípulos então olham e falam assim: olha, Pedro se coloca, na posição dele, geralmente o Pedro é o mais impulsivo ali, e fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Beleza, acertou. Então aqui qual a impressão que nós ficamos até aqui? Que a multidão não conhecia Jesus, mas os seus discípulos conheciam. Beleza. Logo após isso, Jesus então começa a apresentar o seu propósito na terra. Se você for seguindo o texto, ele vai mostrar que Jesus começou a apresentar aos discípulos que ele estava para ser morto e que ele iria ressuscitar, mas que ele teria essa partida. E Pedro, visualizando isso, falou o seguinte: mestre, pelo amor de Deus, não fale isso de ti não. Isso não vai te acontecer. Vira essa boca para lá, senhor. Pedro falou isso para Jesus. E Jesus, ouvindo isso de Pedro, fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. O interessante é que logo após essa repreensão de Jesus a Pedro, que vem o texto que nós lemos aqui. Então, o que eu quero apresentar com esse contexto? Primeiramente, em Mateus, que é o texto que nós lemos, você vai perceber que está escrito assim: Jesus disse aos seus discípulos. Ou seja, Jesus está conversando com seus discípulos. Ele continuou o discurso, mas agora não só para Pedro, mas falando aos seus discípulos. Mas se você comparar esse texto com o de Marcos 8:34, você vai perceber que também Jesus fala à multidão. Ele fala aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali ao redor.
Jesus fala para as pessoas que queriam segui-lo, mas que não sabiam o que isso significava. As pessoas não sabiam que era Jesus, achavam que ele era um dos profetas, achavam que era João Batista. Pensavam que era só mais um profeta andando por aí. E os discípulos que pareciam conhecer Jesus, que afirmaram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não sabiam as reais implicações disso. Por quê? Porque quando Jesus foi falar o que significava esse caminho do Cristo, Pedro fala: Senhor, não fale isso de ti. Para os discípulos, o Messias era aquele que viria restaurar o reino de Israel. Israel estava sendo dominado pelo Império Romano. O Messias era aquele que ia restaurar esse reino, que ia transformar o reino de Israel em um grande império, um império forte, poderoso. Para quem que Jesus está falando? Para pessoas que criam expectativas em cima dele, que são irreais, que não correspondem àquilo que ele veio oferecer. Você consegue perceber isso? Os discípulos tinham uma expectativa, o povo tinha uma expectativa, mas nenhum dos dois estava correto. E a primeira coisa que Jesus vai falar no verso 24 é para abalar o pensamento daqueles que queriam segui-lo. Ele vai falar assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A primeira coisa que Jesus faz é dar um banho de água fria em todo mundo. Fala assim: olha, vocês estão me seguindo pelos milagres? Vocês estão me seguindo porque acham que eu vou libertá-los? Vocês estão achando que eu vou reinar aqui na terra? E que vocês serão uma grande nação? Não, saiba, eu estou indo para a cruz. Eu vou ser morto. Eu vou ser humilhado. Você quer me seguir? Então, pega a sua cruz e venha morrer comigo. Em outras palavras, Jesus está falando isso. A primeira coisa que Jesus faz é abalar toda a expectativa dos outros. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar essa noite. Aqueles que querem seguir a Jesus, aqueles que querem derramar a sua vida a Jesus, devem entender uma coisa: a verdadeira vida não é sobre você. A verdadeira vida não é sobre nós. Se você acha que seguir a Cristo significa ser próspero, ser curado, não ter dificuldades, ter uma família ideal, não passar por tragédias na sua vida, seguir a Cristo significa passar numa faculdade, se seguir a Cristo significa ter um bom casamento, se seguir a Cristo significa realizar os seus sonhos, entenda, a verdadeira vida não é sobre você. Jesus se preocupa em mostrar para as pessoas que ele não veio para satisfazer as expectativas de ninguém. Ele não veio para realizar os nossos sonhos. Ele não veio simplesmente para curar as pessoas. Ele não veio nem para ser um grande líder político e religioso. A vida de um seguidor de Cristo não é voltada nos seus próprios interesses. Nós não somos o centro da vida. Você não é o centro da vida. Eu vou falar uma coisa estranha, mas se você morrer, a vida continua. Já parou para pensar nisso? Você tem família. Se você morrer, sua família vai ter que continuar, certo? Sua família vai ter que superar. Sua esposa talvez case de novo. Seu marido também. Você tem filhos? Vão ter que superar. Vão superar. Por quê? Vai morrer, você vai superar. Vai ser superado. Você tem um trabalho? Seu trabalho não vai parar se você morrer, não, senhor. Você está estudando, está na faculdade, a sua faculdade não vai parar se você morrer. Você não é o centro da vida. Nós não somos o centro da vida. Nós não somos o centro das coisas. Embora nós costumamos nos ver como centro.
Ou seja, não se trata das suas realizações, das nossas realizações. Não se trata das nossas frustrações. Não se trata do nosso ânimo, do nosso desânimo. Não se trata da nossa felicidade, da nossa tristeza, da nossa saúde, da nossa doença, do nosso casamento, da nossa vida de solteiro. Não se trata de passar na faculdade ou não, de ter um emprego ou não, de ter um carro ou não. Não é por isso que Cristo veio. Não é por isso que Cristo veio. Ele não veio para satisfazer as suas vontades. O que Jesus está mostrando é: você não é o centro. Nós não somos o centro. Jesus continua, versículo 25 e 26. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Você pode querer investir na sua vida, salvar a sua vida, achar que tem sentido nela, achar a alegria nela. É o que Jesus está falando. Você pode investir tudo nisso, mas no final você vai perder. Do que adianta ter todos os seus planos realizados e perder o sentido pleno da existência, isto é, a salvação? É isso que Jesus está falando. Já vou aprofundar um pouquinho mais nisso. Imagine o seguinte: um estudante, ele tem um sonho de passar na faculdade. Está saindo do ensino médio, o sonho dele, o empenho dele é passar na faculdade. E se esforçou, passou. O que vem depois? O sonho dele agora é se formar. Se formou, qual é o sonho dele agora? É trabalhar. Trabalhou, qual é o sonho dele agora? Comprar uma casa. Comprou, qual é o sonho dele agora? Ele está ficando velho, qual é o sonho dele agora? Sei, talvez casar, talvez ter filho, ter neto. Do que adianta ser próspero? Do que adianta você ser a pessoa mais próspera do mundo se um dia você vai morrer? E você não vai levar nada disso com você. É isso que Jesus está falando, por aqui. Agora eu gostaria de passar um segundo vídeo, também sobre a mesma proposta, mas sendo um outro entrevistado. Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? A primeira resposta dele é extremamente filosófica. A vida é potência atrás de potência, energia atrás de energia. Segunda resposta dele, também muito filosófica. A vida é um intervalo de tempo onde a energia dura.
terceira resposta dele já é um pouco diferente. Ele demora mais e fala: dor e sofrimento. Dor e sofrimento. E a quarta vez questionado, ele não responde. E o programa acaba aí. Sabe por que isso acontece? Sabe por que as pessoas, quando questionadas sobre isso, muitas vezes não têm resposta? Porque a vida perde o sentido diante da morte. Porque se você vai morrer, do que adianta você viver? Você percebe? Como diante da... Você vai morrer. O meu pastor lá em Muriqui, ele costuma falar a seguinte frase: olha, eu vou morrer, e quando eu morrer, no meu caixão vai estar escrito: o próximo é você. Quer dizer, todo mundo vai morrer. E se você começar a pensar sobre a morte, e se você não tem um motivo a mais do que essa vida aqui limitada para viver, você simplesmente vai ter uma visão pessimista da vida. A vida se resume então a dor e sofrimento. A dor e sofrimento. O segundo ponto que eu quero destacar: a verdadeira vida é sobre o abandono da própria vida. Quem perder a vida por minha causa, Jesus fala, esse vai achar. Não basta reconhecer que você não é o centro. Não basta você saber que a vida verdadeira não é sobre você. Mas é necessário que você entenda que o seu eu, ele deve ser negado. Ele deve ser deixado. Ele deve ser abandonado, esquecido. Você não tem motivos, você não tem razão para viver por si mesmo. Porque você vai morrer. Nós temos sonhos, nós temos expectativas, nós lutamos por ela. E não que seja errado lutar pelos seus sonhos, não estou falando isso. Mas um dia esse seu sonho vai passar. Um dia isso vai passar. E de que adianta correr atrás dos seus próprios desejos durante toda a sua vida, se um dia você vai morrer, e quando morrer você não sabe para onde vai? Essa incerteza que traz a dor e o sofrimento. Ao nos concentrarmos nessa vida, nos nossos afazeres, nos vemos totalmente sem propósitos. Porque tudo passa, tudo morre, tudo se vai, tudo perde o seu valor. Jesus está dizendo: só existe sentido na vida se você abrir mão de todos esses seus desejos, que são fúteis, que são passageiros. Se você abrir mão de tudo isso que você chama de vida e você me seguir. É isso que Jesus está dizendo. Agora eu gostaria de passar o último vídeo da noite também sobre a mesma proposta, agora com uma terceira pessoa. Que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse para mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida para mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde para meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas para mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Enquanto ele se concentra nas próprias motivações, quer dizer, a vida é isso daqui, é os afazeres, é lutar por aquilo que eu amo, é cuidar do próximo, ele se mantém perdido. A ponto de, no final, não sei se deu para ver por causa do slide, mas olhando numa tela bem nítida, dá para perceber que ele fala com lágrima nos olhos. Me responde, por favor, cara. Ele está desesperado. Tem uma coisa que é incomum entre essas três pessoas entrevistadas. Os três são ateus. Os três não acreditam em Deus.
E eu acho interessante como, tendo tudo, são pessoas bem-sucedidas, tendo tudo, tendo o mundo inteiro, ganhado as coisas que lutaram, eles se veem perdidos, sem propósito, sem valor, perdendo a sua alma. Você deve conhecer a história da Reforma Protestante. Durante um período da Era Medieval, ali, a Igreja Católica começou a tomar rumos totalmente contrários ali à Escritura. No século XVI, então, levanta um camarada chamado Martinho Lutero. O Martinho Lutero, você conhece a história, escreveu 95 teses contra a Igreja Católica, em que ela estava errando contra a Bíblia. A ideia de Martinho Lutero era consertar a igreja, nunca foi criar outra igreja, mas a igreja não aceitou. A igreja já estava corrompida. E essa igreja começa a perseguir esses que são chamados então de protestantes, porque eles protestaram contra a igreja. E eles perseguiam e matavam essas pessoas e queimavam vivas essas pessoas. E é interessante que a história conta que, uma certa ocasião, a igreja dá oportunidade a Lutero para defender as suas ideias. Fala assim, olha, você está causando um burburinho muito grande na Europa. Então, vem aqui na nossa catedral. A gente vai te ouvir. Se você parar para pensar um pouco, você vai falar, cara, Lutero, se ele for, ele vai ser queimado. Essas são as maiores chances. Por quê? Porque provavelmente eles não iam mudar. Mas Lutero vai. E o mais interessante dessa história é que enquanto ele vai cantando aquele hino que nós, presbiterianos e reformados, gostamos muito. Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. E tem a última estrofe desse hino que fala assim: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Com ele reinaremos. Lutero compreendia que a vida não era sobre ele mesmo. Lutero compreendia que ele tinha que deixar o eu. Ele estava disposto a morrer. Jesus continua, versos 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus, após dar um banho de água fria nos seus discípulos, após dar um banho de água fria no pessoal, falando assim, olha, neguem tudo isso, esqueçam essas suas ideias, agora ele fala, olha, de fato, eu sou o Messias. De fato, eu vou vir em glória. De fato, o meu reino será estabelecido na terra. Porém, não como vocês pensam, não é um reino físico. Jesus estava dizendo, em outras palavras, que ele ia morrer, que ele ia passar por essa morte, mas que ele ia vencer essa morte, que ele ressuscitaria e ele viria em glória. E hoje, o reino de Deus é espalhado através da igreja. O reino de Deus é espalhado através do Evangelho. Porque hoje, Cristo, que venceu a morte, está à destra do Pai, reinando. Veja, não é um pequeno reino terreno, não é um pequeno reino físico, mas sim um reino sobre todos os reinos. Jesus está dizendo que o reino dele é muito maior, que ele é muito maior que as expectativas, está muito além, porque ele é o Messias, ele é o Cristo, ele veio para reinar, ele veio para salvar, e ele morreu para nos dar a verdadeira vida. Ele morreu para nos dar a verdadeira vida. E esse é o terceiro ponto da noite. A verdadeira vida é Cristo Jesus. João 14,6 vai falar. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Cristo quem nos dá a vida, pois é Ele quem nos tira
do inferno, é Ele quem nos tira da morte, é Ele quem nos tira esse peso da morte, é Ele que nos tira essa dor e o sofrimento. Ele dá razão à nossa vida, Ele dá motivo, Ele dá sentido, porque com Cristo a morte é uma passagem, você vai ter vida com Ele. Por isso, um homem chamado Horatio Spafford, talvez você conheça a história dele também. Ele perdeu sua casa em um incêndio, perdeu todos os seus bens, ele era um empresário, perdeu a sua empresa, e ele sai da Europa e vai para as Américas, na esperança de encontrar um sustento para sua família. Sua família fica na Europa, uma esposa e 4 filhas. Depois de um tempo, ele resolve chamar a sua família para ir. E durante a viagem de navio, acontece uma tragédia, um naufrágio, e ele recebe uma carta de sua esposa após esse naufrágio, e dizia assim: sobrevivi sozinha. Em outras palavras, as 4 filhas dele haviam morrido. E ele, ao passar pelo local onde aconteceu a tragédia, ele escreve uma música. E essa música também é um hino de nosso inário. E esse inário diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diz a tradição cristã que Pedro, após a ascensão de Cristo, se tornou um grande líder da igreja. Nós vemos isso ainda em Atos, né? E a história que não conta na Bíblia, mas diz na tradição, num livro chamado Livro dos Mártires, está escrito que durante a perseguição de Nero, que começou a matar muitos cristãos ali em Roma, a igreja começou a falar a Pedro: foge, cara, você vai morrer. Foge daqui, ele está te caçando porque você é um líder, você vai morrer. E Pedro, então, ouve o clamor dos irmãos, resolve fugir. E esse livro conta o seguinte, que Pedro, ao sair da cidade, quando ele está indo em direção à saída de Roma, e ele se vê na porta da cidade, ele se encontra com Cristo. E a história conta que Cristo vem na direção oposta. E ele pergunta assim: mestre, onde vais? E Cristo fala: ser crucificado. Pedro, então, entende essa mensagem de Cristo, volta e é crucificado por livre vontade. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque, de acordo com ele, não era digno ser crucificado como Cristo foi crucificado. Pedro entendia como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse mesmo Pedro que falou a Jesus: não fale isso de ti, você não vai morrer. É o Pedro que entrega a sua vida à morte de cruz, como Cristo foi. Essas pessoas entenderam que a vida não era sobre eles, que não era sobre dor e o sofrimento que sentiam, que não era sobre as suas próprias realizações. Entenderam que a vida era sobre abandonar a sua vida. Entenderam que eles tinham que deixar tudo isso de lado. E essas pessoas entenderam que isso só tinha sentido, que essa caminhada deles aqui só tinha sentido se fosse com Cristo Jesus. E é por isso que eles abandonam assim. É por isso que eles são felizes. É por isso que Horatio vai cantar: sou feliz com Jesus, independentemente da tragédia, porque eu sei que a morte nada significa. Jesus me deu vida. Se Jesus me deu vida, é para Ele que eu vou viver.
é para Cristo, é sobre Cristo, é para Cristo. Essa é a verdadeira vida. É Cristo Jesus. Meus irmãos, nessa noite, que entendamos isso, que possamos olhar para a glória de Deus em Cristo Jesus e falar: é nele que está a minha vida, é nele que está a minha confiança. E glorifiquemos a Deus pela nossa salvação em Cristo Jesus, porque é nela que nós temos esperança. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor meu Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque, Pai, na cruz, o Teu Filho foi morto, Senhor, para que nós tivéssemos vida nele, para que nós fôssemos alcançados, Pai, pela Tua graça. Mas o Cristo que foi morto ressuscitou, Senhor, vencendo a morte e nos dando a salvação. Nós acreditamos nisso, Pai, nós cremos nisso e pedimos, Pai, de todo o coração, dessa certeza ao nosso coração, certeza da Tua salvação, que isso transborde em nossa vida, de maneira que isso nos dê a verdadeira vida, Senhor, verdadeira felicidade, motivo e ânimo em Ti, Senhor, para que possamos viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. É por isso que eu Te oro, Senhor, nessa noite, entregando cada coração aqui presente, a começar pelo meu. Em nome de Jesus, Te peço e Te agradeço. Amém.